Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruno Kerber, sou cofundador e co-CEO da Lexus. Eu sou um homem branco, de cabelos pretos e olhos pretos, e estou vestindo uma camisa preta também. E vamos começar falando um bloco muito especial, que é de Turbine Suas Vendas, um tema que eu gosto muito, que é para falar sobre a jornada de compras dos clientes e para a gente ver a sua loja realmente crescer. E hoje a gente trouxe dois convidados super especiais. A gente trouxe a Ana do time da RD e o PH também aqui do time da TOTS. Então eu vou pedir gentilmente para eles se apresentarem, por favor. Ana, fica à Pode começar, vontade. Ana, por favor. Então, gente, eu sou a Ana, eu trabalho aqui na RD. Eu trabalho como marketing de produto, especificadamente no produto de e-commerce. Eu sou uma mulher branca, eu tenho um cabelo castanho, estou usando um óculos com uma armadura preta. Aqui atrás eu tenho uma parede cinza, alguns itens de decoração e é um prazer estar falando aqui com vocês. Oi, pessoal, eu sou o Pedro Henrique, o pessoal me conhece aqui dentro da TOTS da RD como PH. Eu sou diretor executivo de Digital Commerce. Já estou na companhia há mais de 2 anos e meio, construindo a estratégia de e-commerce tanto na RD quanto na TOTOS. Eu sou um homem branco, cabelo preto, não tão preto assim, eu estou com um pouco grisalho, estou de camiseta preta, e o meu fundo aqui é uma parede azul escura. Vai ser um prazer bater um papo com vocês aqui hoje sobre e-commerce. Bom, que legal, sejam todos muito, muito bem-vindos, pessoal. Então vamos começar. Eu trago já a minha primeira pergunta, que é, antes de trazer a pergunta, eu queria comentar um pouquinho do panorama de marketing de vendas que a gente fez lá no começo do ano, que a RD trouxe para a gente, um dado super legal, que é que 52% das lojas virtuais dizem que a maior métrica, né, a mais complexa de se medir hoje é o CAC e também o custo por lead dentro de uma jornada de e-commerce, né? Então, gente, pensando nisso, né, nesse acompanhamento dessa métrica, quando a gente pensa também na jornada de compra dos clientes, a minha primeira pergunta é a seguinte: quais são as principais falhas que vocês identificam em muitas lojas virtuais quando se trata de mapear e também otimizar a jornada de compra? Então, acho que podemos começar por você, Ana. Beleza. Bom, gente, primeiro eu quero retomar o que a gente entende por jornada de compra, né? Resumidamente, é toda jornada que o nosso cliente, nosso consumidor, ou nosso futuro consumidor, ele vai percorrer até chegar efetivamente na compra aí do produto. A gente passa pela conscientização do problema, a gente passa pela consideração aí de diferentes soluções, diferentes produtos, diferentes marcas, pela decisão, escolhi, vou comprar esse, a efetiva compra, e depois esse pós-compra, esse pós-venda, onde ele vai avaliar a experiência. Lembrando que durante toda essa jornada a gente vai ter diferentes pontos de contato com esse consumidor. Então ele vai consumir conteúdo de diferentes marcas, não só da minha, em diferentes etapas que ele vai percorrer. Então, diante desses diferentes pontos de contato, que surgiu o funil de marketing, que provavelmente quem aí está nos assistindo, nos ouvindo, conhece muito bem, que são as estratégias aí de topo de funil, fundo de funil e meio de funil. O que eu identifico muito aí, olhando para a área de e-commerce, é alguém que veio de empresas de e-commerce e de varejo, que se tem um foco muito grande em fundo de funil. Então, eu tenho um alto investimento nesse fundo de funil, nesse cliente que já conhece a minha marca, e o que acaba acontecendo? Eu acabo saturando essa base. Eu acabo saturando, acabo investindo e não trazendo uma taxa de conversão. Então, ao invés de eu olhar o topo de funil e priorizar a pessoa e priorizar a conscientização da minha marca para essas pessoas, eu acabo saturando esse cliente que já me conhece e que de repente eu não precisaria investir muito. Outra coisa que eu vejo muito é empresas que têm uma grande base de leads. Então, voltando aqui, né? Eu tenho essa base de leads porque eu já me relacionei com esse cliente, então eu tenho o meu topo de funil ali cheio. E daí, parece que as empresas se estagnam ali, porque a gente tem que pensar que relacionamento requer tempo. E se a gente olha para e-commerce, a gente quer o resultado imediato, né? A gente quer bater a meta da semana, bater a meta do dia, e eu acabo não tendo tempo de me relacionar com esse cliente. E eu acabo desistindo dessa base e às vezes eu acabo esquecendo essa base e não trabalhando ela. Então, acho que aqui é um gap que a gente tem, que também é uma falha que eu vejo que a gente pode melhorar. E já que a gente está falando de relacionamento,
eu vejo muito essa parte de segmentação. Às vezes eu acabo mandando um disparo de e-mail ou até uma mídia para uma segmentação muito grande, sem nenhum estudo, sem nenhuma assertividade, e também eu acabo gastando um alto valor e não tendo o retorno que eu quero. Então, eu acho que realmente é planejamento, é pensar e olhar o relacionamento com esse cliente, com esse consumidor, né? É muito bom. PH, e você tem algum complemento? O Prana, que já falou super legal, assim, deu uma visão bem legal da jornada de compra dos clientes de e-commerce. Tenho, cara. Eu acho que eu posso complementar aqui o seguinte. Eu vou trazer alguns dados, tá? Para vocês entenderem, inclusive, como é que a gente melhora a performance de venda no e-commerce, olhando para a jornada desse cliente. Hoje, a cada 100 pessoas que entram no site de e-commerce hoje no Brasil, a média de conversão é de 1%. Né? E a grande pergunta que se faz é: o que eu faço com os outros 99%? Né? O custo de aquisição daqueles 100 clientes é alto, né? Geralmente, ou você tem a opção de mídia paga, ou você tem a opção de trazer esse cliente através da geração de conteúdo, seja em rede social, criação de e-book, falando sobre o seu produto em diversos canais, né? E aí esse cliente tem um interesse, né, pela compra do seu produto, entra no seu site, navega no seu site e vê as opções que tem disponíveis no portfólio e não necessariamente evolui no processo de compra. Então, tem uma quebra muito grande, né, ao longo desse processo, que é diferente, inclusive, do mundo físico, né, onde cada uma pessoa que entra numa loja física hoje no Brasil, a cada 4 pessoas que entram numa loja física hoje no Brasil, uma compra. Então, já é uma taxa de conversão muito maior. Né? No e-commerce, não. Precisa de 100 pessoas entrando para converter uma. E tem uma oportunidade muito grande aqui de você se relacionar com essas outras 99 pessoas que você já trouxe para o seu site, né, que a princípio, considerando os princípios de marketing, é como se fosse um lead, né, que ele ainda não é um cliente, que ele não converteu, mas você não ter um trabalho de engajamento, nutrição, se relacionar com esse cliente ao longo desse ciclo de vida dele como lead, está perdendo uma oportunidade de venda. Né? E muitos e-commerce hoje eu vejo que eles acabam continuando investindo em novas aquisições de lead. Muitos desses canais são pagos, são caros, o custo de aquisição é alto e não tem um aproveitamento desse volume de lead que é gerado. Né? E aí você consegue ver que tem várias ferramentas no mercado para você fazer automação de marketing. Né? Então, o que eu posso, pegando inclusive o gancho que a Ana comentou sobre segmentação, né? Por que não segmentar essa base, entender quais são os produtos que aquele cliente clicou, quais os produtos que ele tem interesse, qual categoria de produto que ele tem interesse, se existe alguma possibilidade de cross-sell, se ele deixou algum produto no carrinho e abandonou e não converteu, para você fazer com que aquele cliente volte no seu site, seja através de uma campanha de e-mail, seja através do envio dessa campanha através do canal de WhatsApp, seja através de um SMS, oferecendo para ele, por exemplo, um cashback, para ele voltar no seu site e você ter a oportunidade de converter esses 99 em outra venda. Né? Então, aqui eu vejo uma quebra de funil muito grande e um não aproveitamento do investimento feito ao longo desse processo. Uma outra oportunidade que eu vejo é aquele cliente que comprou. Uma vez que ele comprou, como é que foi a experiência dele? Como é que foi a jornada dele pós-venda? Ele recebeu o produto dentro do prazo? Você consegue manter uma comunicação com esse cliente ativa para você fazer com que ele recompre aquele investimento que você fez para fazer a aquisição daquele cliente? Por que não reaproveitar oferecendo produtos correlacionados àquele produto que ele comprou no e-commerce? Por que não oferecer uma promoção ou um cashback em cima da compra que ele fez, transformando parte do valor da compra dele num desconto numa compra futura? Né? Geralmente isso também traz muito resultado. Então, meu ponto aqui, combinando a resposta não só em jornada do cliente, mas também trazendo uma oportunidade de otimização dos investimentos em aquisição de clientes no e-commerce, para mim tem uma grande oportunidade de utilizar principalmente as ferramentas de automação e segmentação para você continuar se relacionando com esses 99 clientes que ainda não converteram no seu site para se transformar esses leads em vendas. Não, excelente ponto, PH. E tem uma máxima que a gente fala no mercado também, que é muito mais barato você vender para o mesmo cliente do que trazer sempre ali, alimentando toda essa boca do funil, né? Então, acho que E esse fechando mesmo, tudo esse isso que mesmo vocês cliente falaram, pode né? indicar, né, Bruno?
esse mesmo cliente Boa. pode indicar o seu site para outros clientes. Então, o não investimento nesse mesmo cliente, né, como você colocou aqui, a não entrega de uma experiência muito legal para ele, vai fazer que você limita a venda apenas para ele. Agora, se você entrega de fato uma experiência boa, o produto bom, o produto foi entregue dentro do prazo, a experiência de compra foi boa, aquele mesmo cliente ele pode indicar, né, o seu site para outros clientes para gerar novas vendas. Então, vender online, né, sem toda essa estratégia por trás pode ser muito caro. Mas vender online com essa estratégia de engajamento, segmentação, entrega de uma experiência legal, você vai ter resultados vindo de indicações, cross-sell, recorrência daquele cliente, fidelização. Então, muitas vezes o CAC se paga, sim. Você tem que ter uma estratégia de marketing, entregar uma experiência para esse cliente surpreendente, para que ele volte ou indique o seu produto para outros possíveis clientes. Não, boa, excelente, cara. E agora, mudando um pouquinho o tema, queria trazer uma provocação super interessante, que é um pouco da minha praia, que é quando a gente olha em crescimento, a gente fala muito também da jornada do e-commerce multicanalidade, né? Todo mundo sabe a força que tem os grandes marketplaces no mercado, principalmente aqui no Brasil, né? A gente sabe a projeção para esse ano, né? Trazendo um número também, a projeção do e-commerce para 2024 é de faturamento de 205 bilhões de reais. Quando a gente dá um zoom nesse faturamento, a gente olha para os marketplaces, eles representam na média de 78% dessa fatia. Ou seja, é um número super expressivo. Então, quando a gente pensa em crescimento, em jornada de compra, eu queria ouvir de vocês dois, assim, começando por você, PH, talvez eu possa complementar. Como é que você enxerga essa estratégia de multicanal, essa estratégia de marketplace na jornada ali da estratégia do cliente, na estratégia da jornada de compra das empresas que estão vendendo online? Boa. Cara, marketplace é um fenômeno no Brasil, né? Ele começou lá atrás, o primeiro marketplace do mundo foi a Amazon, né, nos Estados Unidos, e acabou consolidando e se tornando líder lá. Hoje, boa parte das vendas online dentro dos Estados Unidos são feitas por sellers, que são vendedores que vendem seus produtos na Amazon. E esse fenômeno veio para o Brasil, começou ali com Cenova, B2W, depois veio a Amazon também para o Brasil, o Magazine Luiza e, obviamente, o Mercado Livre sempre se posicionou dessa forma e acabou conquistando a liderança. Mas quais são os motivos, né, do marketplace ser um canal de aquisição tão poderoso, né? Acho que a primeira vantagem de um marketplace é você tem a oportunidade de disponibilizar o seu produto numa vitrine muito maior do que você teria individualmente na sua loja virtual. Então, os marketplaces hoje têm mais de 200 milhões de visitas todos os meses. E por que não, né, disponibilizar o seu produto, o seu catálogo de produto dentro dessa vitrine que é acessada por absolutamente todo mundo no Brasil inteiro e ter a possibilidade de vender esse produto nesse canal. Então, essa é uma oportunidade muito grande. A segunda que eu vejo hoje o custo de aquisição de um cliente, muitas vezes o cliente direto, né, no seu e-commerce, pode sair alto. E você não sabe efetivamente se você investir 100, você vai ter o retorno de 100. Né? Você vai ter que ter uma série de estratégias de marketing para otimizar esse investimento, ter um portfólio interessante, ter ferramentas de automação de marketing para engajar aquele lead que você trouxe até você converter numa venda e não necessariamente esse custo de investimento que você fez ele vai se pagar. No Marketplace, eles inverteram essa lógica. Você disponibiliza todo o seu catálogo de produto, né, dentro dos maiores marketplaces do país, aí você não precisa se restringir a um só. Né? Hoje já tem tecnologias, né, e hubs de integração que você conecta e publica seu produto nos grandes marketplaces do país de uma forma simultânea e real-time. Né? Você consegue publicar todo o seu catálogo lá. E uma vez que você tem o seu produto publicado lá, você só vai pagar por vender nesse canal se você vender. Então, eles cobram uma comissão em cima do valor da venda. Então, ele inverteu essa lógica de você não tem o risco de você fazer um investimento e não ter retorno. Publica seu produto aqui de forma gratuita e somente se você vender, você vai pagar essa comissão. Então, ali você controla o que a gente chama de CAC, né, que é o custo de aquisição do cliente. Então, isso para um empreendedor, para um empresário já muito bem sucedido, que já vende muito, é muito interessante, porque é um canal de venda onde o custo de aquisição é controlado, você só paga pela performance da sua venda, né? E muitas vezes o marketplace, inclusive para quem já tem um e-commerce, é um canal complementar de uma venda adicional.
onde ele já vai saber, inclusive, quanto que ele vai pagar para fazer aquela venda adicional. Então, por isso que o marketplace, na minha visão, ele foi muito bem sucedido, né? E todos os grandes ou pequenos comerciantes querem vender os seus produtos nesses grandes marketplaces. Muito bom. Aninha, você quer complementar alguma coisa? Eu quero sim, aham. Eu concordo com o PH. Eu vejo que o marketplace hoje ele tem um grande potencial aí de escalonar o negócio. Eu acredito que hoje a principal falha de algumas empresas é olhar o marketplace e fazer só o básico. E assim, é muito importante fazer o básico aqui, tá? Então, quando eu digo básico é ver se o estoque tá certo, atualiza preço, ver a questão das imagens. O problema é que só fazendo o básico, tu não consegue escalonar o negócio. Então, aqui fica a minha dica, Bruno, depois se tu quiser complementar, é, que nem o PH falou, se junte a uma plataforma integradora, porque esse básico, ele pode ser feito de uma forma muito simples e otimizando o tempo. Eu sei, eu trabalhava com e-commerce e eu sei que a gente demorava dias atualizando o catálogo e novidades, meu Deus do céu. Era sempre muito maçante. Então a gente fazia um trabalho muito operacional, que uma integradora conseguiria fazer rapidinho, atualizando todos os marketplaces, e a gente ficava muito pouco tempo pensando a estratégia em si. E eu acho que o marketplace é isso, a gente tem que ver, ele é um canal de venda, mas ele também é um canal de relacionamento. Eu também tenho que ter cuidado de SEO. Ah, será que a nomenclatura do meu produto funciona? Será que eu tenho que adicionar alguma outra descrição para ele ser mais fácil relacionado nos resultados de pesquisa? Ou eu tenho que mudar alguma palavra-chave? Enfim, eu acho que a gente tem que também trazer o penso estratégico que a gente tem com o nosso e-commerce, com a nossa loja própria, para dentro do marketplace, né? E é isso. Não, excelente. E acho que um ponto que eu gostaria de comentar, né? Eles estão falando do Bruno porque eu represento hoje a Lexus, né? Estou como co-CEO da Lexus. E a Lexus faz justamente isso, né? A gente facilita muito a vida e a jornada das empresas que querem vender em múltiplos canais, automatizando vários processos, principalmente de catálogo e aí toda a gestão de pedido, faturamento. Então, realmente, você consegue. O marketplace traz muito volume, né? Aquele que o PH já falou muito bem ali eu brinco que é um canhão de vendas e as empresas têm que estar preparadas para dar conta daquele volume, senão você vai ali de um sucesso, né, para um fracasso muito rápido, porque ao mesmo tempo que ele traz você em evidência, se a empresa não estiver preparada para dar conta daquele volume, ele vai te desqualificar, né, a gente chama do score, né, ele vai tirar seu score e automaticamente vai derrubando ali a sua relevância dentro do algoritmo deles, né, então, e a gente sabe que 92% das vendas acontecem na primeira página de busca, né? Quando você procura o produto, a gente sabe que quase 100% das vendas acontecem na primeira página e para o seu produto estar na primeira página, tem que seguir aquelas premissas e toda a agilidade que o marketplace exige na sua operação. E antes de ir para o próximo tema, eu queria comentar um assunto bem legal, que a gente atrela a importância do marketplace numa jornada também de marca, que é o seguinte, um exemplo, a Amazon, assim como o Mercado Livre também tem, mas a Amazon tem um esquema bem legal que eles chamam lá de brand owner, né, que é o dono da marca. Então, às vezes, a empresa ela não está pronta, por exemplo, nesse momento para vender nos marketplaces por causa de volume, por causa de não consigo vender fracionado, porque eu sou uma marca, só vendo em grande escala, por exemplo. E então acho que uma estratégia que eu tenho falado muito é as empresas entrarem nessa brand owner, ela se posiciona e cria seu catálogo e cria a sua identidade visual, por exemplo, dentro da Amazon. E ela consegue, inclusive, quando ela está dentro da Amazon, ela não precisa necessariamente vender um produto, ela pode só expor o catálogo dela lá dentro, e uma vez que ela está dentro desse catálogo, dentro dessa brand owner, ela consegue fazer, inclusive, publicidade dentro da Amazon, fazendo toda a camada de awareness. Então, ela não necessariamente precisa, às vezes ela não quer ter conflito de canal, uma vez que é uma marca que tem várias revendas abaixo do guarda-chuva dela, mas ela pode se posicionar com essa camada de posicionamento de marca que tem funcionado super bem. Então, é um assunto bem legal que eu estou trazendo agora, que é uma coisa que a Amazon está fazendo super bem, né? Bom, pois não. Posso só trazer um complemento Ah, aqui para o pessoal que está nos ouvindo, né? Acho que pode surgir muitas dúvidas, né, de varejistas ou comerciantes que já têm um produto, mas ainda não vende online, né? O que ele precisa fazer, né, para começar a vender nos marketplaces? Então, lá atrás, você precisava criar uma conta, né, em cada um desses marketplaces
subir todo o seu catálogo, definir seu preço, controlar seu estoque, fazer essa atualização em cada um desses marketplaces. Se você tinha uma plataforma de e-commerce, boa parte dessas informações você já tinha nela, não tinha uma integração tão simples entre essa plataforma de e-commerce e esses marketplaces. Então, você tinha que replicar todo o esforço, né, de cadastro de catálogo, preço, estoque do seu e-commerce dentro de cada um desses marketplaces. Hoje em dia, não. Hoje em dia, para quem não tem o e-commerce, você pode cadastrar dentro de uma única plataforma, né, que eles chamam de hub de marketplace. O Bruno é fundador de uma dessas empresas que é líder hoje no mercado, que é a Lexus. Uma vez cadastrado o catálogo, o preço e integrado com seu RP ou não, o estoque, você consegue publicar, né, nos 30 maiores, Bruno, marketplaces do país, Nos 20 maiores, 20. nos 20 maiores marketplaces do país, de uma forma simultânea, e tudo que vender em qualquer um desses marketplaces automaticamente sincroniza, né, o seu estoque, seu preço, dá baixa no seu estoque, dá baixa não só no marketplace que você vendeu, mas em todos os demais. Então, aquele produto, se ele tivesse só uma unidade, passa a não estar disponível em nenhum dos demais. O que a Ana trouxe aqui é que antes o empreendedor ou o comerciante tinha que fazer isso a um, né? E a tecnologia hoje permite que você faça isso de uma forma assíncrona, né? Então, você consegue publicar e vender nesses 20 maiores marketplaces do país dentro de uma única plataforma, inclusive essa plataforma da Alex já está integrada na sua plataforma de e-commerce. Então, isso é uma facilidade muito grande, né, que a tecnologia permite hoje e, consequentemente, isso democratizou muito a venda no marketplace e o volume de venda que vem através desses marketplaces. Então, o empreendedor que está aqui, que já vende online e já tem uma plataforma de e-commerce, basta conectar, né, nessa solução, publicar os seus produtos nos maiores marketplaces do país. E para aquele que não tem o e-commerce, basta criar uma conta em cada um desses marketplaces, integrar com a plataforma da Lexus e cadastrar todos os seus produtos e preços e estoque dentro de uma única plataforma, que ela vai fazer isso de forma sincronizada em todos os marketplaces. Tá? Acho que é importante trazer essa facilidade para quem está assistindo a gente, porque muitas vezes eles podem achar que isso é muito distante da vida dele. Não é. A oportunidade de você estar publicando seu produto em mais de 200, em um portal, né, numa vitrine, que mais de 200 milhões de brasileiros acessam todos os meses, está aí, e não custa nada. Né? Você só vai pagar se você vender dentro desse marketplace. Então, é um canal de aquisição de venda online muito, muito interessante. Não, excelente ponto, cara. E mudando um pouquinho de assunto, eu queria muito ouvir a visão de vocês quando a gente fala de estratégia. Como é que vocês enxergam? A gente já falou um pouquinho lá no começo, mas eu queria ouvir um pouquinho mais, assim, de como que vocês enxergam que as empresas de e-commerce, as empresas que estão no digital, conseguem realmente alavancar as suas vendas sem necessariamente ficar sempre injetando mais e aumentando o investimento em mídia paga, né? A gente já falou um pouquinho ali da importância dos marketplaces. Eu queria um pouquinho também atrelar um pouquinho ali da importância do tão poderoso WhatsApp que a gente tem aqui no Brasil também. Como que vocês acham que a combinação dessas tecnologias e desses pontos de contato na jornada, a gente consegue não ficar tão dependente ali de gastos cada vez mais e mais ali de mídia paga? Pode começar, Ana, por favor? Bora. Eu acho que nem tu falou, Bruno, essa pergunta vem muito em linha com a pergunta 1, né? Sobre a jornada ali de compra. Como eu falei antes, eu vejo muito e-commerce investindo uma grana pesada em mídia paga, né? Com objetivo aí de conversão, brando fundo de funil, fazendo campanha de remarketing e tal, e acaba deixando de lado as estratégias do topo do funil, onde tu vai trazer gente nova, novas sessões, usuários e tal. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que mídia paga não é a única saída, que existe um universo além de mídia paga. Eu acho que hoje o e-commerce olha a mídia paga e investe muita grana porque ela é efetivamente rápida. Então, eu tô chegando no final do mês, não tô vendo que eu não tô batendo a minha meta, vamos injetar um pouquinho mais de grana, tá, dali a 3 dias vai vir o resultado, batemos a meta e tal. Mas aí, se a gente for se aprofundar e olhar quanto que isso é saudável, quanto que isso vai mexer na minha margem, no CAC, né, no custo de aquisição para cliente, a gente vê que é algo paliativo. É algo que só estanca ali e deu. Que não é, a longo prazo não é uma coisa saudável. Então, por isso que eu trago aqui a palavra embalde marketing. E eu acho que por experiência própria, é um termo que a gente não usa muito e-commerce,
porque realmente ou a gente não conhece, ou a gente faz muito pouco, ou a gente não dá a devida atenção para essas estratégias que miram o longo prazo, porque nem eu falei, o e-commerce ele é muito imediatista, mas a gente tem que entender que o inbound ele é a opção mais saudável se a gente olhar o longo prazo, tá? E aqui eu vou trazer alguns dados internos da RD, que em 12 meses, tá? A gente tem cliente que aumenta o número de visitantes em 4 vezes mais, a gente tem cliente que aumenta 5 vezes mais essa base de leads e 3 vezes mais a taxa de conversão. Então, é uma opção muito mais saudável, não menosprezando mídia paga, pelo contrário, queremos investir em mídia paga sim, mas a gente tem que olhar para outras alternativas que se tornam mais saudável para o negócio, tá? Então, esse é meu primeiro recado, assim, olhando para a estratégia de e-commerce. Olhando para o WhatsApp, que o Bruno falou ali, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os consumidores eles esperam de alguma maneira ter contato com a empresa. E brasileiro gosta de conversar. Eu não gosto de fazer ligação, tá? Mas eu gosto de chamar no WhatsApp e mandar um áudio, por exemplo. Então, a gente espera poder entrar em contato com a empresa de uma maneira fácil. Então, é fundamental que haja essa interação com o consumidor, com o futuro consumidor. E eu acho que essa é uma grande vantagem, assim, do Whats. É isso de se aproximar. E o Whats, ele traz um grande benefício que é o poder de customização e personalização com o cliente. Exemplo, eu sou uma consumidora que gosta muito de usar emoji, e gosta muito de mandar GIF. Então, se o vendedor já me manda com GIF, ele já me conquista na hora, sabe? Isso, outra plataforma dificilmente me traria esse relacionamento. Então, eu acho que, é a gente entender que sim, que o brasileiro gosta de conversar, então a gente tem que adotar. A gente tem que adotar a plataforma de chat commerce, o WhatsApp, que eu vejo que é uma tendência que vem e vai continuar. 3, a gente tem que customizar e personalizar esse atendimento e depois, obviamente, tu vai ganhar esse cliente, porque dificilmente ele vai esquecer de ti se tu foi tão querido com ele, né? Boa, Ana. PH, tem algo para complementar também? Tenho, cara, acho que a Ana cobriu bem a estratégia de inbound, mas eu queria só trazer um ponto de vista aqui complementar, que é o seguinte: aquisição de cliente através de mídia paga, majoritariamente no e-commerce, você tem dois canais, né? O primeiro é o Google, o segundo é o Meta, né? Você tem também TikTok, etc., mas os dois mais relevantes geralmente são esses. O Google, você está lá e fazendo mídia paga, link patrocinado, etc., é importante porque as pessoas que estão procurando pela categoria ou produto que você vende vai encontrar, né, a sua loja lá. Então, as pessoas estão procurando pelo produto. No Meta, geralmente a estratégia é diferente, né? Ele tem todo um algoritmo de recomendação e o fato de você comprar, fazer publicidade dentro do Meta, você está incentivando aquele cliente não necessariamente está procurando o seu produto, mas ele está navegando no feed dele e por acaso apareceu o seu produto. Então, geralmente está relacionado mais a uma compra por impulso, né, e não uma compra que proativamente aquele cliente já estava buscando. Por que eu estou separando esses dois canais de mídia paga e eu vou conectar com a terceira estratégia, que é como que você vai se relacionar com esse cara. Se o cara vem através da mídia paga, através do Google, ele já está com uma intenção de compra maior, né, e ele achou sua loja virtual e clicou. Se esse mesmo lead veio através de uma publicidade no Meta, provavelmente ele não estava buscando. Ele, de repente, se deparou com esse produto, né, dentro do feed dele, falou, deixa eu ver. Então, a chance desse cliente comprar é um pouco menor. Então, por outro lado, você tem que tratar de formas distintas e ter estratégias de marketing distintas, né? Hoje, como o Instagram, o Meta, vem criando cada vez mais relevância na aquisição, porque as pessoas estão o dia inteiro mexendo no Instagram, é muito importante que o cliente que vem através desse canal, você tem toda uma estratégia de engajamento, relacionamento, nutrição, e eventualmente disponibiliza inclusive uma plataforma de conversa no WhatsApp. São aqueles add-ons que você tem dentro do seu site, onde o cara, ao clicar, ele começa a conversar com um vendedor seu, ou até mesmo com você, se você for o empreendedor e o único funcionário, né, da sua loja. Então, ali você tem a oportunidade de conversar com aquele possível cliente, que até então é um lead,
e tirar as dúvidas dele, tirar as inseguranças que ele tem relacionado ao produto, ou as inseguranças que ele tem relacionado à sua loja, que ele ainda não conhecia a sua loja, então ele não está ainda seguro de avançar no processo de compra e colocar os dados do cartão de crédito dele ou realizar um pagamento uma loja que ainda até então não é tão conhecida. Então o WhatsApp ele é uma ferramenta muito importante para você aumentar a probabilidade de conversão, né? Estabelecer esse canal de comunicação com esse cliente que está na sua loja online é como se você disponibilizasse um vendedor numa loja física para tirar as dúvidas e se relacionar com o cliente. Geralmente, os clientes que têm um vendedor dando apoio, assistência no processo de venda, têm uma conversão maior na loja física. E hoje o WhatsApp, integrado na sua plataforma de e-commerce, já permite com que você também converse com esse cliente que está dentro da sua loja. Então, por que não aproveitar para estabelecer esse relacionamento e aumentar a sua chance de conversão? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Mídia paga, ela é complementar com a sua estratégia de marketing que você vai ter na sequência. E o potencial de converter esse cliente está relacionado muito mais após ele clicar aí para o seu site do que necessariamente ele entrar e ele vai comprar, né? E o inbound, sem dúvida, é uma alternativa muito interessante, porque você não precisa mais pagar para esse cliente chegar, né? Você pode criar um conteúdo na rede social, gerar interesse no seu produto e direcionar esse cliente para o seu site. Você não pagou por nada, você só gerou conteúdo, aquele cliente se interessou e você teve uma aquisição orgânica sem ter que pagar por aquele clique, né? Que tende a ser cada vez mais um canal mais relevante, dado que é insustentável você fazer aquisição só através de link patrocinado no Google ou de publicidade no Meta. PH, excelente ponto, cara. E a gente já chegou ao fim, né? Se deixar, a gente fica a tarde inteira falando de e-commerce, assunto que eu, PH e Ana, a gente gosta bastante. Queria muito agradecer a participação de vocês, mas a gente vai dar sequência agora, a gente volta para o estúdio da RD, que a gente vai dar sequência ao evento. Obrigado, gente, até lá. Obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal. Espero que tenham aproveitado aí nosso conteúdo.